Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo, aliás, você já deve ter visto pelo título, né? Eu pretendo falar sobre um vídeo postado pelo Gerdel, acho que o sobrenome dele é Oliva, Gerdel Oliva, referente a um vídeo que ele colocou aí tem alguns dias, tá bom? Então eu pretendo refletir nesse vídeo sobre dois assuntos que ele menciona lá. Um dos assuntos, que é o primeiro que eu vou falar, eu falo isso corriqueiramente aqui, inclusive quem entra em contato comigo, seja pelos grupos, seja pessoalmente, eu também já dei esse conselho assim várias vezes, entendeu? Então eu acho que é algo que eu falo corriqueiramente, mas eu achei interessante e pretendo trazer aqui. E um segundo ponto, que é um equívoco grande bíblico, que eu vou deixar mais para frente e vou falar sobre isso também. Então esse segundo ponto é muito importante. Para vocês entenderem o que eu quero dizer nesse vídeo, assista o vídeo todo, porque senão você não vai compreender. Outra coisa, só lembrando aqui, antes do vídeo em si, não se esqueça de comentar, de dar um like, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal também, tá bom? Porque assim você ajuda a mensagem desse canal, se você acha que tem uma mensagem interessante, a chegar para mais pessoas, tá bom? Porque aqui o foco desse canal é falar sobre o evangelho, falar sobre vida cristã, então isso é muito importante, né? E chega para muito mais pessoas também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Para facilitar aqui, eu vou deixar aqui, eu fiz algumas anotações e aliás eu vou fazer isso como se fosse uma live, não tem tempo de ficar fazendo edição, mas eu vou fazer como se fosse uma live. O vídeo em questão que eu estou falando lá do Gerdel, o título dele é assim: O povo está voltando para a CCB. Esse é o título que ele coloca. E nesse vídeo, ele começa falando sobre uma conversa que ele teve com um cooperador, aí lá, eu acho que é do Sul, se eu não me engano, se não me falha a memória, é do Sul. E esse cooperador passando para ele uma impressão de que ele está tendo que o povo está retornando para a CCB, muitas pessoas que saíram aí nesse período que a gente teve aí com essa doença muito grave, né? Então, desse período para cá, ele tem notado que as pessoas estão voltando. E o motivo alegado ali primordial, pelo que eu entendi, é o seguinte, que é a independência de buscar a Deus. Assim, o povo entendeu que devido ao afastamento ali do culto, eles têm uma independência para buscar Deus, então, portanto, não queriam ir mais para a igreja e tal, mas agora tem um povo voltando e coisa e tal. Bom, essa independência de buscar a Deus aí, entre aspas, eu chamo da quebra da hipnose, né, na verdade, porque realmente se você for perceber bem, para quem estava lá na CCB nesse período, viu que de muitas pessoas assim que já não queriam assim muita coisa e tal, elas quando deu aquela diminuída, aquela afastada, quebrou aquela hipnose, as pessoas foram fazer outras coisas, né? Então tem essa questão aí. Aí ele diz aqui, ó, eu fiz uma outra anotação, segundo ele, o motivo dessa independência e quando a pessoa tenta ir para um outro lugar, ele não encontra lá a mesma cultura, a mesma liturgia, porque e aí são palavras minhas, eu atribuo isso à pessoa que sai com o objetivo de buscar uma CCB aperfeiçoada. Então, ele não tem nenhuma discordância doutrinária em si com a CCB, mas o problema dele é mais aquelas questões corriqueiras. Ah, o fulano fez tal coisa, o ciclano fez tal coisa, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, a pessoa vai e sai. E esse daí é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, inclusive para quem já entrou em contato comigo pessoalmente, sabe muito bem disso, porque geralmente eu recebo muita assim, muito contato de pessoas dizendo assim, rapaz, eu não quero mais ficar lá, eu quero sair, tá? Eu quero sair da CCB. A primeira pergunta que eu faço para a pessoa é, sair por quê? É a primeira pergunta, por quê? Porque todos esses grupos que eles estão citando ali são grupos que saíram por motivos, esses motivos que eu já elenquei. E quando a pessoa fala isso, eu já pergunto, sair por quê? Quando eu vejo que a pessoa, a resposta dela não é eu estou saindo por conta do evangelho, quando a resposta dela não é essa,
Eu mesmo aconselho, fique por lá, entendeu? Fique por lá. Porque é o seguinte, porque a pessoa que sai dali, mas ela continua com a fé na instituição, ou seja, ela continua acreditando em tudo aquilo, ela não é uma pessoa que digamos assim, estava lendo as escrituras, teve um abrir de olhos e viu que as doutrinas pregadas ali são doutrinas que são antibíblicas, tá certo? Essa pessoa ela continua, continua exatamente igual. O que ela vai procurar? Ela vai procurar algum outro lugar que seja igual. E lugar igual dificilmente vai se encontrar não é por nada muito especial, não. É porque por causa do próprio tipo de governo que tem na igreja, como é um governo muito centralizado e tentam manter aquilo ali uma unidade, coisa e tal, então você tem muitas pessoas e ali você consegue, com essa quantidade de pessoas, construir orquestra, organizar de certos modos. Outra, você tem uma cultura local ali também, né, que as pessoas estão acostumadas e tal. Então é uma igreja fundada por italianos, então tem aquela cultura geral ali, coisa e tal. Então isso realmente não vai encontrar. Então se o motivo é esse, não é falta de evangelho, realmente isso não faz. A pessoa sai e rapidinho ela volta, entendeu? Conforme, segundo ele, eu não tenho dados para comprovar, mas é a opinião dele. Eu também não vou dizer que essa opinião dele tem alguma falta de dados, carência de dados. Não, então é a opinião dele. Então o que acontece? Isso pode acontecer mesmo, entendeu? Por quê? Porque o grande ponto é isso. A pessoa não sai pela questão do evangelho. Por isso que o foco do meu canal, e aliás eu já disse isso para muitas pessoas, e aliás isso já responde alguns comentários de algumas pessoas que colocam, eu não tenho como premissa tirar ninguém de lugar nenhum. Não é esse o objetivo. O objetivo não é esse. O foco desse canal não é esse. O foco desse canal é falar de evangelho. Inclusive, o foco desse vídeo é falar de evangelho. Apesar dessa introdução, o meu segundo ponto que eu vou falar aqui é evangelho. E vocês vão ver o porquê. Então, o que acontece? O foco desse canal é pregar o evangelho. Com qual expectativa que eu faço isso? A expectativa que eu tenho é que com o povo recebendo a mensagem do evangelho, o evangelho trabalhando na pessoa, o evangelho não permitirá o próprio Espírito Santo, que é quem trabalha no coração das pessoas, não permitirá que essas pessoas fiquem no engano, não fiquem em falso em locais que pregam um falso evangelho. Esse que é o ponto. Meu foco é evangelho, tá certo? Então eu não tenho como foco inicial tirar ninguém de lugar nenhum, entendeu? E aliás, eu repito, para pessoas que já entraram em contato, sabe que eu falo mesmo. Ah, não, se é por qualquer outro motivo que não seja evangelho, você vai estar fazendo uma besteira. Que inclusive ele até cita lá, ele diz assim, uma das pessoas estão voltando, deixa eu até pegar aqui, ó. Pessoas estão voltando, tal, porque ficaram com saudade dos amigos, dos familiares e tal, então reestabelecendo a paz, aquele costume, então é isso, entendeu? Esse é o ponto. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Agora o segundo ponto, que aí é onde a gente entra aqui no foco do canal, que é o meu objetivo aqui, foi uma frase que ele falou, na verdade ele falou umas duas, três frases repetindo a mesma coisa, e que isso daí é muito importante que vocês entendam. A frase foi a seguinte: o povo não, assim, o povo que sai, esse povo que ele está falando que está voltando, ele não quer saber de Bíblia. Esse foi a frase que ele falou assim, esse povo ele não quer saber de Bíblia. É um povo que é um povo simples, ou simples no modo de dizer, simples na compreensão do evangelho, porque muitas das pessoas ali pode não ser simples na vida. O cara pode ser um empresário, pode ser, sei lá, um professor, pode ser várias coisas ali. Então, assim, é um povo que sai, só que eles não têm aquele afinco pelas escrituras, ele não quer estudar as escrituras, ele não quer se dedicar às escrituras. Então, ele diz assim: o povo aprendeu a viver na fé. E aí, esse é o ponto que eu quero falar aqui. E qual que é a fé que ele descreve? É a fé assim: ah, deu um problema na minha vida, ele vai lá congregar, buscar a palavra, entre aspas, e aí, ah não, fica em paz, Deus vai te socorrer. Então a pessoa tem aquela fé, aquela crença naquilo que foi dito.
Essa é a fé que é descrita. E esse é o ponto primordial que eu quero trazer aqui para a gente poder conversar, que esse é o ponto principal do vídeo, tá certo? Aliás, vou beber uma água aqui. Por quê? Isso não é fé, tá certo? Isso não é fé. Nas escrituras, a fé é um dom de Deus. Então começa por aí. Isso daí você consegue pegar as referências lá em Efésios 2. Eu não vou trazer muitos textos bíblicos para não confundir. Eu vou tentar fazer um discurso mais direto sobre isso, mas depois a gente pode pegar as bases bíblicas para isso. Se vocês ficarem com dúvidas aí, pode botar no comentário. A fé, em primeiro lugar, é dom de Deus. Então, a fé é colocada no momento que antecede a crença da pessoa. Então, uma vez que a pessoa recebe a fé, ela crê no Senhor Jesus. Então, a fé é dom de Deus. Entendeu? Então, a primeira coisa. E a fé, ela é produzida mediante a uma coisa, mediante a palavra de Deus. Palavra de Deus é Bíblia. Aliás, tá até aqui em cima. Vou pegar aqui para que vocês saibam aqui, tá? A fé é produzida mediante a palavra de Deus. Tem uma passagem que diz assim: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Tá certo? Eu estou parafraseando aqui, mas a frase quer dizer ipsis litteris, quase a mesma coisa. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé é algo produzido com uma base. A base é Bíblia, a base é pregação do Evangelho, a base é palavra de Deus. Fé, e aliás, tem uma passagem, eu não me lembro aqui exatamente onde está, que diz que nós, eu acho que é Pedro que fala que nós temos que defender ou estar pronto para responder à razão da nossa fé. Não existe fé salvífica sem razão, tá certo? Razão, pensa, é pensamento. Razão é algo palpável, é algo que você aprendeu, é algo que você ouviu. Ah, entendi, cri, tá certo? É isso. Então essa fé que não tem razão por detrás, ou seja, essa fé que é produzida, não, você crê no quê? Eu tô crendo ali porque o fulano profetizou tal coisa, então eu creio ali. Fecho o olho ali e eu creio. Isso tem um outro nome, tá? Isso chama de fideísmo, tá certo? Fideísmo é o nome disso daí. Isso não é fé, tá bom? Aliás, deixa eu até pegar aqui, ó. Eu não tinha nem preparado. Deixa eu pegar aqui, ó. Definição de fideísmo para vocês. Eu vou fazer igual eu tava fazendo na live mesmo, ó. Fideísmo. 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 Ó, fideísmo. Doutrina teológica que, desprezando a razão, preconiza a existência de verdades absolutas fundamentadas na revelação e na fé. E essa fé sem razão por detrás, tá certo? Então, isso tá aqui, bota no Google aí, digita assim, fideísmo. Você vai ver que isso que se chama de fé, isso que ele falou que o povo aprendeu a viver pela fé, isso não é fé. Isso não é a fé que está escrita na Bíblia. Não é a fé que a gente tem que, uma vez que alguém te questione, isso é mandamento bíblico, você tem que dar a razão da sua fé. Você tem que saber explicar o porquê que você crê. Você crê em Cristo? Creio. Por que você crê em Cristo? O que te levou a crer? O que é esse evangelho? Entendeu? Então, por isso que diz, a fé é algo que é produzido a partir da palavra de Deus. Tá certo? Então, uma vez que você ouve aquela mensagem caindo no teu coração, ela te transforma. E obviamente, aliás, isso está na carta. Para quem está nos nossos grupos de estudo, a gente está estudando 1 Pedro no a carta de 1 Pedro, e o que a gente estudou aí na última semana foi justamente o capítulo 2 de 1 Pedro, em que Pedro faz ali uma comparação entre
o convertido, ele diz assim, o convertido, numa parte que ele diz que a gente deve se despojar de toda a maldade, maledicência e tal, aí ele vai pro versículo 2, se eu não me engano, ou 3, que ele diz assim, que a gente tem que desejar as coisas de Deus como um bebê deseja ardentemente o leite da mãe. É a figura que ele usa. Não é exatamente essa frase, mas é a figura. Você pode pegar aí na sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2 e ler lá. Então essa é a pessoa que é convertido, ele não tem essa de dizer assim, eu não quero Bíblia, não quero saber de Bíblia, não quero me aprofundar, quer saber? Não, eu quero só saber de resolver os problemas da minha vida. Eu vou ali congregar, aí eu ouço uma profecia. Ah, mas essa profecia está nas escrituras, aquilo ali foi pregado segundo a palavra. Ah, não importa. O importa é que cumpra. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso se chama fideísmo. Fideísmo. Aí você pode ter fé no que você quiser. Você pode ter fé, sei lá. Eu quero ter fé numa pedra. Quero ter fé numa imagem de escultura. Aí, beleza. Isso chama fideísmo, tá certo? Então, é uma fé sem aquela base. Aquela fé sem razão. É uma fé pela fé. Tá certo? Então, isso não é o que as escrituras dizem. Porque as escrituras, em todos os lugares. Aliás, eu tenho uma playlist aqui, o Porquê Estudar a Bíblia. Tá certo? Eu coloquei, eu acho que eu acho que foram 2 ou 3 livros, desculpa, 2 ou 3 vídeos que eu fiz faz tempo, eu nem me lembro, mas assim, ali eu explico o motivo, por que existem as escrituras, a importância das escrituras, como que você lê as escrituras, como que você estuda as escrituras, a importância de estudar as escrituras, como que se interpreta as escrituras. Eu fiz um passadão geral, obviamente, porque se eu fosse explicar isso nos detalhes, teria que fazer um curso, né? Mas assim, mas de maneira geral, simples, eu acho que eu fui claro naqueles vídeos mostrando biblicamente aquilo que eu estou dizendo, tá certo? Dando a razão da minha fé, tá certo? Mostrando biblicamente que isso é mandamento, mandamento de Deus, né? De maneira geral, mandamento de Deus, que a gente pega desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ali os profetas reforçam isso, os apóstolos reforçam isso, todos ali na Bíblia em vários pontos. Aliás, o próprio apóstolo Pedro, que era alguém considerado indouto, tá certo? A gente pode até um dia discutir sobre essa indouto de Pedro. Ele fala diversas vezes que a gente deve voltar às escrituras, ou seja, focar na palavra de Deus em detrimento de qualquer sinal, qualquer maravilha, qualquer acontecimento, qualquer buscar coisa para minha vida, entendeu? E isso eu provo nas escrituras, isso não tem dúvida nenhuma. Então esse que é o ponto, esse daqui é o ponto principal, e é esse o ponto que eu queria trazer exatamente nas escrituras. Então a fé nas escrituras não tem nada a ver com acreditar em qualquer bobagem que as pessoas te falam, inclusive no que eu mesmo estou falando, entendeu? No que eu mesmo falo, no que o próprio vídeo aqui está falando. Sobre tudo isso a gente tem o quê? A palavra de Deus. A gente tem o quê? As escrituras sagradas. E ali é que a gente deve. Aliás, eu peço, vão atrás desses versículos que eu estou falando. Inclusive, depois eu posso até colocar aqui, responder questionamento, colocando aí todas as passagens bíblicas. Mas esse é o ponto. Entendeu? Aliás, essas passagens bíblicas eu tenho certeza que eu coloquei no vídeo de o porquê estudar a Bíblia. Então você vai lá e você vai ver que eu abri a Bíblia e mostro passagem por passagem. Então é o seguinte, isso não é fé. Isso não é fé. Então, por isso que, voltando ao início, se você quer sair de qualquer lugar, e aliás, aqui CCB é uma dessas instituições que pregam esse falso evangelho, mas tem outras também, entendeu? Então eu estou dizendo até dessas outras, não estou falando nem de CCB única e exclusivamente. Então, se você quer sair do lugar que você está, única e exclusivamente, ai, porque, sei lá, não, porque não gosto do fulano, não gosto do ciclano, mas dá pra ficar lá, dá, então fique, entendeu? Porque o que importa é o seguinte, você precisa sair firmado na palavra de Deus, você precisa sair dando razão para a sua fé.
Esse que é o ponto, tá certo? É você estando firmado na rocha, que é Cristo, entendeu? Que em última instância, Cristo é a palavra de Deus, né, feita carne. Então esse que é o ponto, entendeu? Então esse negócio de crer em qualquer coisa, isso não é fé, isso se chama fideísmo. E fideísmo vai te levar para muitos lugares, menos um, que é o que está escrito aqui, entendeu? Que é exatamente a salvação. A salvação é pela graça mediante fé. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A fé que tem aqui é a fé com razão. Ou seja, não é a fé que você, de revelação, que você sonha, que você sente um embrulho no estômago, sente um quentinho no peito. Não, não. A fé tem razão. Tem palavra, tem estudo, tem dedicação. Então, o convertido, conforme eu estava falando lá na carta de 1 Pedro, ele diz assim: é natural. Um bebê saudável, ele deseja se alimentar do leite da mãe, assim como um cristão saudável deseja se alimentar do leite espiritual. Tá certo? É esse o desejo, é conhecer a Deus, é falar, rapaz, eu não tô aqui entendendo, mas eu vou buscar mais, porque é isso que eu tenho certeza, conforme os apóstolos dizem, que vai me fazer digamos, como é que era? Fazer você. Esquecendo a passagem, eu acho que não, Timóteo, se eu não me engano, que fazer você é tipo assim, pronto para a salvação. Esqueci a frase, mas beleza, é por isso que eu tô fazendo igual uma live aqui. Então, isso é o ponto, tá certo? Isso é o ponto. Então, eu queria trazer esse assunto desse vídeo. Obviamente que não é para gerar nenhuma polêmica e tal com o canal aí do Gerdel, né? Não é, o meu objetivo aqui não é esse. Mas essa frase que ele falou é uma frase, infelizmente, de um profundo desconhecimento bíblico sobre a questão da fé. E é por isso que eu quis fazer esse esclarecimento, tá bom? Então não se esqueça, curta, compartilhe, pode mandar esse vídeo para mais pessoas e a gente se vê num próximo vídeo, tá certo? Até mais, tchau, tchau.